Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo que para muitos é um mistério, a teologia pentecostal. É um tema que muitas vezes é visto com um pouco de desconfiança, assim, em certos círculos acadêmicos, mas que representa uma força espiritual vibrante para milhões de pessoas. E para entender esse movimento, as fontes que a gente analisou nos levam a uma jornada bem inesperada, muito antes do que imaginamos. Exatamente. É curioso, né? Porque a maioria das pessoas associa o pentecostalismo a eventos do século XX, com aquelas manifestações de dons espirituais, fervor, mas a verdade é que as raízes são, muito mais profundas. Nossa missão aqui é seguir essa trilha que começa, acredite, em meio à fumaça e ao fervor intelectual da Reforma Protestante. A reforma, a gente sempre lembra do Martinho Lutero, né? Pregando 95 teses na porta da igreja. Mas pelo que eu entendi das fontes, a reforma não foi bem uma tentativa de criar uma religião nova, mas sim de consertar a antiga, certo? Perfeito. A intenção original não era romper, era reformar. Era um grito de dentro da própria Igreja Católica lá no século XVI, dizendo: "Ei, parece que a gente se distanciou dos ensinamentos originais." Os reformadores queriam uma volta às origens, a simplicidade da fé cristã primitiva. Claro, a ruptura acabou sendo inevitável, mas foi nesse caldeirão de ideias que princípios que estavam meio adormecidos, como a atuação direta do Espírito Santo e os dons espirituais, começaram a ser redescobertos. Foi como abrir uma janela num quarto que estava fechado há séculos. E o mais incrível é que mesmo antes de Lutero, já havia gente tentando forçar essa janela a abrir. As fontes que a gente viu apontam para figuras de uma pré-reforma. E um nome que me saltou aos olhos foi o de Pedro Valdo, lá no século XII. O Pedro Valdo é uma figura fascinante e, assim, absolutamente radical para sua época. A gente está falando de um comerciante rico de Lyon, na França, que decide largar tudo. Mas o que o torna revolucionário são duas atitudes que, hoje, parecem simples, mas na época eram uma afronta direta ao sistema. Primeiro, ele usou a fortuna dele para contratar padres e traduzir partes da Bíblia para o provençal, que era a língua do povo. Nossa, mas isso parece uma ideia ótima. Por que seria uma afronta? Porque a estrutura de poder da época dependia do monopólio da informação. A Bíblia era em latim, uma língua que só o clero dominava, né? Manter as escrituras inacessíveis garantia que apenas a igreja pudesse interpretar a palavra de Deus para as massas. Ao traduzir a Bíblia, o Valdo estava essencialmente dizendo: vocês não precisam mais de um intermediário para falar com Deus. A palavra dele está aqui, na sua língua. Isso era um terremoto político e espiritual. Entendi. Foi uma democratização do conhecimento divino. E a segunda atitude radical dele? Foi a pregação leiga. Valdo e seus seguidores, que ficaram conhecidos como valdenses, começaram a pregar nas ruas, nas praças. Lembre-se, só sacerdotes ordenados podiam pregar. Ao fazer isso, eles defendiam uma ideia que seria central para o pentecostalismo séculos depois, que é a de que qualquer pessoa, homem ou mulher, cheia do Espírito Santo, tem autoridade para testemunhar e compartilhar sua fé. É a mesma lógica da tradução da Bíblia, então. É a quebra do monopólio, não mais da interpretação, mas da própria prática da fé. Exatamente. E eles não estavam sozinhos. Figuras como John Wycliffe, na Inglaterra, Jean Hus, na Boêmia, eles estavam fazendo a mesma coisa. Eram as primeiras faíscas numa floresta muito seca, sabe? Preparando o terreno para o incêndio que seria a reforma de Lutero. Certo. Então, quando a reforma finalmente explode, ela não é só um protesto. Ela se solidifica numa filosofia, numa nova teologia. E aqui entram os famosos 5 solas, que as fontes que a gente analisou destacam como os pilares desse novo pensamento. Sim, os 5 solas são, vamos dizer assim, a espinha dorsal da teologia reformada. São 5 frases em latim que resumem o que os reformadores defendiam. A primeira, e talvez a mais revolucionária, é sola scriptura, somente a escritura. Que é basicamente o que o Pedro Valdo já estava defendendo, só que agora de forma oficial. A Bíblia como autoridade máxima. Isso, mas pense no impacto.
Sola Escritura destronou séculos de tradição.